Olá, meus amigos, minhas amigas, vamos estudar agora a teoria das três idades. Papo reto contigo, cara. Esse assunto aqui é um dos mais importantes assuntos da arquivologia. Eu recebo vários e-mails todos os dias. Por exemplo, o e-mail que eu recebi ontem, cara, foi o seguinte: o cara chegou, está estudando lá aquela lei, a lei de processo administrativo, 9.784 de 99. Lá de direito administrativo. O cara tá... Professor, não vou estudar toda a matéria. Dá uma dica pra gente aí, quais artigos que eu devo estudar. Tá, bacana, cara. Eu fui lá, passei para ele 12, 13 artigos importantes, pronto, foi. Se um aluno perguntar para mim, professor, quais são as principais aulas de arquivologia? Eu vou mandar para vocês 3 aulas, preste atenção. Primeira aula, teoria das três idades. Segunda aula, gestão de documentos. E terceira aula, princípios arquivísticos. São as 3 principais aulas de arquivologia. Nessas 3 aulas, com certeza, está 60% da prova. Papo sério, prof. Papo sério, tá? Então isso aí é só para você acordar. Se você está um pouquinho desanimado, sonolento, vai lá, lava o rosto, levanta, come alguma coisa, bebe uma água e vem estudar com a gente aqui para você ficar competitivo. Bacana? Então bora, vamos lá, professor, explica pra gente aí. Teoria das três idades, né? Olha, eu vou explicar essa matéria aqui fazendo uma analogia, tá? Com o ser humano. Rapaz, a arquivologia, se você comparar a arquivologia com o ser humano, você aprende tudo, meu. Por exemplo, o ser humano não nasce, se desenvolve, depois vai para a maturidade, não é isso? Depois o quê? Venha ter o seu cumprimento na Terra. Então, teoria das três idades. Significa dizer que os arquivos vão ter 3 idades. Nasceu o arquivo, está em produção, está tendo bastante vivência, está na primeira idade, tá? Chamado arquivos correntes. Depois o arquivo já cumpriu a sua função administrativa, quase cumpriu a sua missão administrativa, tá? Quase cumpriu a sua missão administrativa. No ser humano, o cara criou os filhos, né? Agora está lá, né? Eu considero essa idade a idade intermediária, né? O cara cuidando do vovô cuidando dos netinhos lá, né? Aí ele está o quê, ó? Quase na inatividade, ele está semiativo. Ele vai para a segunda fase. Então, primeira fase, cara, primeira fase é chamado arquivos correntes dos arquivos. Segunda fase é chamado de intermediário. Tá? Para você fixar bem, o corrente ele está na fase da atividade. Então está ativo. O intermediário, semiativo. E a terceira fase é o permanente. O permanente, ele está na inatividade. Professor, o cara está no caixão aí? Opa, não sei, hein? Não tem nada a ver, hein? Tá certo? Então olha só, atenção aqui, chega de brincadeira, agora o assunto é sério. Teoria das três idades. Os arquivos. Primeira idade, corrente. Está na atividade, está formando os documentos de arquivo, estão se formando. Está sendo produzidos, tá? Está sendo recebidas novas informações. Pronto, passou esse estágio do que? Esse estágio corrente. A primeiro ciclo de vida. Vai para o segundo ciclo de vida. Que é o quê? É uma fase intermediária. Nessa fase intermediária, tem pouca produção administrativa. Mas é importante ainda. Depois ele perde completamente a sua função administrativa. Aí ele vai para a inatividade. Professor, modelo mental. Aqui, ó. Arquivos correntes, nós vamos chamar esse cara de quê? Vamos chamar esse cara de ativos. Deixa eu mudar o slide aqui, isso, tá bom. Tá, vamos chamar esse cara de ativos. O segundo, semiativos. Terceiro, vai ser o quê? Inatividade.
Também conhecida como ciclo vital dos documentos, se caracteriza pelo processo de todo documento de arquivo passar por 3 idades distintas. Está aí. 3 idades distintas. Primeiro, arquivos correntes. Primeira idade. Nesta idade é muito importante você ter um modelo mental. Você tem que entender o seguinte, que esse arquivo que está sendo produzido, ele está em plena atividade. Ele está em pleno uso. Tá? Depois, ele passa para a segunda etapa, segunda idade, que são os arquivos intermediários. Possuem ainda função administrativa, mas eles estão aqui, ó, S de quê? Semi-ativos. Finalmente, esse arquivo documental, esse documento de arquivo, perdeu a sua finalidade administrativa na organização. Ele vai para agora o arquivo permanente. O arquivo permanente vai para inatividade. Pronto. Atividade, semi-atividade, inatividade. Não dá para comparar com o ciclo de vida das pessoas, do ser humano? Pronto, né? Cara, é legal você comparar. Isso aqui a gente vai usar muito na aula, quando a gente trabalhar a aula lá, é de preservação, armazenamento de arquivos, né? Por exemplo, você coloca o ser humano num lugar muito gelado, frio. Você vai adoecer, não vai? O arquivo também, o documento também vai ficar o quê? Vai pegar umidade, umidade faz mal para o arquivo. Tá? Você tem que sempre tem que comparar. Conselho, dica de concurseiro profissional. Tentar comparar aqui as situações o quê? Com o nosso ciclo de vida. Então, a teoria das 3 idades, ciclo vital do documento. Então, primeiro, ciclo vital. Vital vem de vida. Nasce aonde? Corrente. Onde que os documentos são produzidos e recebidos? Na fase corrente. Onde que tem pouca atividade? Intermediário, segunda idade, segunda fase. E onde que não tem atividade administrativa? É o quê? Permanente. Pronto. Primeira idade, segunda idade e terceira idade. Professor, só isso? Claro que não. Rapaz, agora, como disse para vocês, as 3 aulas mais importantes de arquivologia, que é o alicerce de todas as provas, é a teoria das 3 idades, gestão de documentos e princípios arquivísticos. Então, nós temos que aprofundar este assunto. E lá no detalhe para vocês não errarem questões. Cara, eu vou bater uma real para vocês. A arquivologia é fácil, não é difícil. É só você fixar os principais assuntos que você vai dar de braçada na prova. Pode ter certeza disso, cara. Vamos aqui, vamos agregando cada vez mais conceitos. O arquivo nasce aonde? O arquivo documental aqui, na fase corrente, arquivo corrente. O ciclo da atividade dele está ativo. Arquivo intermediário, semiativo. Permanente, terceira, inativo. Prestem atenção. A primeira e a segunda fase, o arquivo corrente e o arquivo intermediário, possuem função, possuem valor administrativo. Possuem valor administrativo. Vou mandar uma para vocês, pegadinha, preste atenção. Todas as bancas de concurso falam o seguinte, que somente os arquivos correntes têm função administrativa. Certo ou errado? Errada. Por quê? Porque os intermediários também têm função administrativa. Professor, essas funções administrativas são referentes ao quê? Olha aqui, são referentes a atividades administrativas, fiscais, legais, judiciais e assim por diante, dependendo da natureza do arquivo documental. Professor, e o inativo? Cara, se o cara está inativo, significa dizer que ele perdeu todo o seu valor administrativo. Eu vou falar de novo para você, porque isso tem que estar no seu caderno.
O caderno de vocês tem que ser o seu instrumento, a sua Bíblia, seu manual de estudos da sua aprovação. Então coloca no seu manual aí. A inatividade significa dizer que os arquivos documentais perderam as suas funções administrativas. Não tem mais valor administrativo, não tem mais valor fiscal, não tem mais valor legal, judicial, legislativo, qualquer coisa. Perderam. Mas por que eles permanecem ainda no permanente? Permanecem no permanente porque possuem valor histórico. Valor histórico. Professor, eu não entendi esse cara do valor histórico, cara. Vou mandar para vocês aí. Valor histórico. Tá bom. Valor histórico. Vamos lá. Promulgação da primeira Constituição Republicana do Brasil. É um documento. Gente, esse documento, a primeira Constituição do Brasil, ela já foi revogada. A primeira Constituição do Brasil, republicana, tá? Foi de 1891. Esta Constituição de 1891 não tem mais valor administrativo. Por que não tem mais valor administrativo, gente? Porque hoje a Constituição que está valendo é a Constituição de 1988. Então a Constituição de 1988, ela está classificada aqui, em um arquivo documento corrente, está no ciclo de atividade, é o que? Valor administrativo. Mas a Constituição de 1891 ainda existe. Claro que ela existe. Ela existe porque ela tem o quê? Tem um significado cultural, tem um significado histórico do nosso povo brasileiro, está aí. Então ela vai ter o quê? Um valor histórico, ela não possui um valor administrativo. Ela perde o valor administrativo, mas ela ainda existe esse documento como um valor o quê? Histórico. Está aí. Certo? Pronto, está aí, cara. Quer ver outro documento de valor histórico importantíssimo? Histórico, só cultural, né? A esquadra portuguesa, quando veio, chefiada por Pedro Álvares Cabral, né? Tinha lá um escrivão chamado Pero Vaz Caminha. Então saíram lá, os portugueses saíram lá de Portugal, chegaram lá em... isso mesmo... lá na Bahia onde que é? Lá na Bahia, Paulo, que é bom pra praia lá, Porto Seguro. Lá em Porto Seguro, chegou lá o escrivão, que era o Pero Vaz Caminha. Qual que era o trabalho do escrivão? Era dar fé pública aos documentos. O cara chegou, ele fez o seguinte, ele lavrou uma ata de posse da terra para a coroa portuguesa. Dou posse para a coroa portuguesa dessas terras que se plantando, tudo dá, ponto. Aquele era o documento que o Brasil era colônia de Portugal. O Brasil deixou de ser colônia de Portugal em 1822. A partir do momento, esse documento ele perdeu completamente o seu valor administrativo, mas ele é muito importante porque ele tem um valor histórico-cultural. Tá aí, cara. Você não vai errar mais questões desse tipo. 10. Manda bala, prof. Manda bala, prof. Tá aí. Valor administrativo. Cara, então ficou fácil agora. E cai bastante? Cai, professor. Então você tem que fazer essa vinculação, cara. Antes da gente avançar, eu não vou ser apressadinho aqui não, tá? O nosso estudo aqui é de qualidade, um estudo pragmático, é para você entender para a matéria, entender para o resto da vida e não errar ponto. Nós estamos estudando o quê, meu?
Teoria das três idades. Primeira, arquivos correntes, intermediários e permanentes. Primeiro, corrente está em plena atividade. Inatividade, não, desculpa, semiativo, intermediário, está naquele morno. Permanente, inativo. Valor administrativo, corrente e intermediário. Perdem o valor administrativo, mas ainda é importante para valores culturais e históricos. Ele passa a ser um arquivo permanente. Pronto, está aí. Acabou. Valor administrativo, também chamado de valor primário. Valor primário. Nesta fase, os documentos existem para dar suporte às atividades das entidades no seu dia a dia. Trata-se de um valor temporário, pois no decorrer do tempo, o documento de arquivo cumprirá a sua função administrativa e, consequentemente, deixará de ter o valor administrativo e primário. Está aí. Então, o valor administrativo, preste atenção, ele é primário. Ele é temporário. Ele não é eterno. Agora, prestem atenção. Os documentos permanentes não são temporários. São eternos. Todo documento um dia vai perder, documento primário um dia vai perder essa característica da função administrativa. Professor, o senhor falou da Constituição de 88, positivo, falei. Hoje ela tem o que? Valor primário, valor o que? Administrativo. Mas pode ter certeza que um dia essa Constituição ela vai ser revogada por outra Constituição. A partir do momento que ela for revogada por outra Constituição, por exemplo, a Constituição de 88 vai perder a função primária, vai perder a função administrativa e passará para ser um valor secundário, não é isso? Um valor histórico. Bora! Professor, o senhor não explicou por que o tal do permanente ele não é temporário. Cara, é o seguinte, isso cai em prova, cara. Isso cai, o pessoal que estudou assim de forma superficial, não fixou conteúdo, leva pau, erra. Eu bati palma aqui, a produção aqui falou que aqui não é festa de aniversário, diz que não pode bater palma que atrapalha eles aí, cara. Já pensou um negócio desse, cara? Parabéns. Aí, parabéns pra você. Deixa eu dar aula aí, rapaz. Vamos lá. Parei aonde, gente? Lembrei. Cai na prova o seguinte. Os arquivos primários têm valor temporal. Eles têm um lapso temporal. Um dia vai acabar? Sim. Tem uma temporalidade. Tem. São temporários. Agora, os arquivos permanentes não são temporários. Não podem ser destruídos. Não podem ser eliminados. São para sempre. Para sempre. Ok? Como assim, professor? Cara, o Brasil deixou de ser colônia de Portugal em 1822. Dom Pedro I, às margens do rio Ipiranga, fez o que? Proclamou a independência do Brasil, não é isso? Proclamou a independência do Brasil. Naquele momento, aquela ata de posse lá atrás da coroa portuguesa perdeu todo o seu significado administrativo. Mas não foi destruída, não foi eliminada, porque ela tem o que? Um valor histórico, cultural, importantíssimo. E cultura não pode ser destruída. Cultura é para a eternidade. Então, por isso que não podem ser destruídos. Por isso que não são temporários. Por isso que o nome fala permanentes. Valor histórico.
também chamado de valor secundário. Neste momento, antes de continuar, eu venho a coisas que vão passando em concurso público, eu não posso deixar passar. O valor primário são os arquivos correntes e os arquivos intermediários. O examinador gosta de falar que usar valor primário é somente da primeira idade. Correntes está errado. Primário é correntes e intermediário. Neste momento, os documentos não possuem valor administrativo, mas sim histórico, cultural, ou seja, valor secundário. Cabe ressaltar que no valor histórico dos documentos tem finalidade diversa de sua criação, pois agora serão utilizados como fonte de pesquisa e informação para terceiro e para a própria administração. Bacana? 10. Então, tem uma finalidade o quê? Diversa. Tá? Diversa. Claro, uma administrativa, outra valor cultural. Mas por que, professor, que nós temos que manter o valor histórico? Cara, para ser fonte aqui, ó, de pesquisa, de informação, tá certo? Para a própria administração, para terceiros, para a futura, para várias coisas aí, né? Teoria das três idades. Fica ligado. Coisas importantes. Somente os arquivos correntes e intermediários possuem valor administrativo. O professor está repetindo, cara. Estou repetindo, porque aqui é na martelada, ó, para aprender, cara. Tá? Para aprender. Você pode ter certeza que esse método do professor aqui, eu gosto de dar uma geral, depois a gente vai voltando a matéria várias vezes. Cara, você termina a aula, você está com a matéria na cabeça. Aí da cabeça tem que passar para o caderno. Passou no caderno, deu umas revisadas, acabou. Você fixou conteúdo. E passa em concurso público o aluno que fixa conteúdo. O valor administrativo se refere às funções administrativas. Funções administrativas não somente aquelas burocráticas, não. Funções administrativas podem ser legais, fiscais, né? Ok, o que mais? Judiciais, depende do que? Da atividade da organização. Somente o arquivo permanente possui valor secundário. O cara manda lá. Os arquivos intermediários de segunda idade têm valor secundário. Certo ou errado? Errado. O erro está onde? Lá no final. Secundário deveria ser o quê? Primário. Porque secundário é somente o quê? Os arquivos permanentes. Opa, exercícios, bora. Aí, ó. A ênfase ao valor primário é característica marcante nos documentos de arquivo corrente, condição não verificada nas outras idades documentais. Brincadeira, hein? Claro que está errado. O erro está na condição não verificada nas outras idades. Nós temos outra idade que se verifica essa característica da primariedade, que são os arquivos aqui, ó, intermediários. Professor, eu nunca estudei essa matéria, mas eu estou começando a gostar. Cara, é isso mesmo, cara, é assim. É assim que é, rapaz, olha. Eu recebi um e-mail, cara, ontem, né? Mas é papo sério, eu recebi um e-mail ontem sobre uma aula que eu dei de liderança, né? Que tem um líder autocrático, né? Isso, participativo e o liberal. E o cara falou que ele achava o seu chefe um cara autocrático. Tá certo? Ele achava o cara autocrático, né? E aí o seguinte, depois que ele assistiu a aula, ele reveu seus conceitos e falou o seguinte, cara. Não, o meu chefe é um chefe do estilo liberal, oposto. Sabe o que eu chamo isso? O poder do conhecimento. Concurso público vai lhe dar isso. O poder do conhecimento, cara. Mas uma questão, arquivista, Defensoria Pública da União, CESP 2010. Arquivos correntes são formados basicamente por documentos com valor
informativo. Super errada, porque ele tem uma função administrativa, e a função administrativa é legal, fiscal, administrativa, judicial, legislativa, enfim, e informativa também, de informar, tá certo? Mas ela não é somente informativa. Pronto. Arquivos correntes, também denominada primeira idade ou arquivo ativo, nós já sabemos disso, são os arquivos que guardam os documentos mais novos e mais utilizados pela instituição. Palavra-chave. Palavra-chave. Arquivos correntes. Documentos mais novos, mais recentes. Tá certo? E mais utilizados. Mais novos e mais utilizados. Cara, pense comigo. Nós estamos falando de um cara chamado aqui, ó. Documentos de arquivo, não é isso? Isso. Professor, posso falar que é um papel? Um papel, claro. Com licença, vou pegar aqui um livro aqui do nosso grande mestre Vinícius. Vamos supor que isso aqui é um processo licitatório. Pensa comigo, é para pensar, raciocinar. Você utiliza esse processo todos os dias porque ele está em produção, a licitação não aconteceu ainda. Tá? Todos os dias. Você vai guardar esse documento longe ou perto de você? Perto de você. Cai em prova? Cai. Então os arquivos correntes devem permanecer próximos aos locais de sua produção. Por quê, professor? Porque eles estão sendo utilizados constantemente para facilitar a logística, tempo, deslocamento. Ah, professor, gostei, cara. Bacana. Olha como você vai integrando o conhecimento. Então os arquivos correntes, que eles são os mais novos, eles estão sendo utilizados com mais frequência, têm que ser guardados aonde? Próximo do local de produção, onde você está ali no seu ambiente de trabalho. Aí o seguinte, o arquivo ele foi transferido para o arquivo de quê? Intermediário. O intermediário ele tem valor administrativo ainda, não é isso? Por exemplo, o processo de licitação ocorreu, homologou, pronto, fez o contrato do cara, acabou o contrato, ok, perdeu lá a função administrativa esse arquivo, esse processo aqui de licitação. Mas eu não posso destruir esse documento aqui, eu não posso destruir esse processo de licitação, porque a legislação diz, por exemplo, que eu tenho que manter esse documento aqui guardado por 10 anos. Por 10 anos. A lei diz que tem que ser 10 anos, por exemplo. 10 anos. Então ele sai do arquivo corrente e vai para o arquivo intermediário. No arquivo intermediário, qual que é a frequência de uso que eu tenho? Baixíssima. Se é baixíssima, ela vai ficar próximo de você ou longe de você? Distante de você, cara. Vai ficar lá, guardada. Por 10 anos. Então ele saiu da fase corrente e foi para a fase intermediária, cara. Ô, professor, olha aí, cara. Arquivo corrente, novos e o quê? Muita produção. Você está utilizando, cara. Né? Produzidos e recebidos, acumulados. Pronto. Cumpriu essa função primária dele. Essa primeira foi da primeira idade. Ele vai para o quê? Vai para outro. Ó, zup, qual que é outro? Outra é função. Outra é o que? É o intermediário. Agora eu quero falar de volume de documentos. Onde é que tem mais documentos guardados? Nos arquivos correntes ou nos arquivos intermediários? É claro que são nos arquivos intermediários. Tem muito mais documentos lá. Porque a partir do momento que ele vai perdendo a frequência, eles vão sendo arquivados lá e lá vai ficando, ó. O tempo certo. Então o volume, a quantidade. Por isso que nós temos os arquivos intermediários, são chamados de arquivos centrais dos órgãos. Não é isso? Lá no arquivo central,
Agora você vai guardando os documentos, né? Dá uma olhada para ver o que é esse barulho aí. Vizinha aqui embaixo. Ah, tá. Bacana, gente. Isso aqui vai funcionar. Vamos lá. No arquivo corrente, os documentos possuem grande frequência de uso para fins administrativos e funcionais. Pronto.